Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não. Eu adoro pelo que ele é. Tudo é dele. Bom dia! Deixa eu centralizar aqui o negócio, que eu nunca sei como tá bem centralizado. Bom dia, Maiara. Boa com Shima, pronto. Ai, hoje é o dia do Shima, né? Hoje a gente começa cedinho com o Shima. Isso é muito bom, né? Ah, Um mate pronto, né? uhum. Delícia. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso amado. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és justo, Pai. Tu és nossa guia, nossa luz. Tu és nossa vida, Senhor. Tu és o nosso respirar. Tu és todo, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada tem sentido, Senhor. Coração, Pai, porque Ah, milhares de Jesus, pessoas a Ti entrego esse devocional. A Ti consagro esse devocional, Pai. A Ti consagro nossas vidas, a vida de cada uma das mulheres que vai entrar aqui, Senhor. Jesus. As palavras que saírem daqui, que queimem, sejam as Tuas palavras, Senhor, não as nossas. Que diminua a nós agora para que Tu cresças, Senhor. Que o Senhor possa ser ouvido, que o Senhor possa ser sentido. Chega, Espírito Santo, na casa de cada uma. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, para que nós possamos Te sentir a cada dia mais. E é isso que pedimos, que Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós damos de Jó. De Jó. Vamos lá para Jó 42. Né? Uhum. Jó responde ao Senhor. Eu vou ler rapidinho, porque é um pouquinho longo, tá? Vamos lá. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Eita. E ninguém pode frustrar seus planos. Perguntaste: quem é esse que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes: ouça e eu falarei, que lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse, e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Conclusão. O Senhor abençoa Jó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros,
Levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem, por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Tamã, Bibade de Suã e Zofar de Naamã fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele, à mesa da sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemina, a segunda de Késia, a terceira de Queren-Apuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Amém. 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 Lindo, né? É maravilhoso, sabe? A história de Jó é uma história muito... É maravilhoso. Mas sabe que eu lembro, tem coisas aqui que não sei se a gente vai talvez falar tudo hoje, talvez a gente faça mais hoje, amanhã e depois. Mas assim, ó, Jó diz assim, então em resposta ao Senhor, Jó disse, eu reconheço que para ti nada é impossível. Já de começo, bom dia, Daia. Já de começo, então, assim, ó, Jó sabia que para Deus, Jó não, e nós temos que saber que para Deus nada é impossível, nada é impossível. E que nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido, nenhum. Ainda que a permissão chegue, nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Mas tu me perguntas como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Deus ainda pergunta talvez para nós hoje assim, ó, tu ainda põe em dúvida aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso completar na tua vida. E Jó diz que as coisas de Deus são maravilhosas demais. E realmente é maravilhosa demais as coisas do Senhor. E o que eu entendo, sabe? Que Jó, toda a passagem de Jó sempre conta para nós que ele era um homem íntegro, era um homem que oferecia sacrifício ao Senhor, era um homem assim, não houve outro homem do coração igual de Jó, e também não houve, acho que tanto sofrimento igual de Jó, né? E aí eu fico pensando assim, que Jó conhecia Deus só de perto, só de oferecer sacrifício, sabe? E aí quando veio essa tribulação na vida de Jó, foi uma aproximação muito grande do Senhor. Ali, realmente, ele ficou face a face com o Senhor. E aí eu fico pensando assim, ó, que mesmo Jó sendo um servo do Senhor, mesmo Jó sendo o que ele era, o homem de coração puro, veio a enfermidade. Mesmo nós hoje, sendo uma pessoa que serve o Senhor, sendo pessoas que estão na presença do Senhor, vai chegar alguma adversidade na nossa vida. Vai chegar alguma tribulação na nossa vida. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, e é verdade. E não é castigo, mas é para uma aproximação de nós com o Pai. E aí eu fico pensando assim que, pode ser que eu vou até esquecer, sabe, né? A menopausa dá os chutes aqui, né?
que nesse momento, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, é um momento que é só tu e Deus. Sabe aquele louvor, é só tu e Deus e ninguém mais? Uhum. Deus às vezes nos leva num brete, num estreito, que é só nós e Ele. Porque não tem homem que vai te ajudar, não tem médico que vai fazer. É um momento que tu vai ficar ali dizendo, eu tô aqui e é só tu que pode me salvar desse momento, Deus. É Dependemos de ti. total dependência do Senhor. E sabe que a gente passa por momentos assim que a gente vai dizer, Senhor, eu não, por mais, vamos supor, a gente que tem filho, né? A filha adulto, meu pai não pode, minha mãe não pode, meu irmão não pode, a irmã da igreja não pode, o médico não pode, sabe? Chega um momento assim que é tu e Deus, e aí tu pensa, o que eu vou fazer? E é nesse momento a gente também questiona o Senhor, questiona, mas por quê? Talvez Jó dizia, né? Olha, eu te ofereci sacrifício, eu sou, e realmente Deus reconhece que Jó é. Mas tem momentos na nossa vida que é só nós e Deus. Para quê? Para que esse momento seja um momento de intimidade, um momento de aproximação. É o momento que Deus quer se apresentar para nós de verdade. Sabe? Porque tem momento que a gente ora tudo, mas tem momento que a gente precisa conhecer esse Deus e dizer que nada é impossível para Ele. Nada é impossível. Então, ontem, nessa reflexão, para mim, essa parte aqui, sabe? Que aqui até Jó diz assim, por isso estou envergonhada de tudo que eu disse e me arrependo sentada aqui no chão, no monte de cinzas. Porque ele falou coisas, ele disse coisas, mas no momento... não, eu tô falando isso para nós, sabe? Vai chegar um momento que a gente se escabela, a gente fala um monte de coisa, mas é o momento que Deus diz, eu quero só me mostrar para ti. Eu quero só te dizer que para mim nada é impossível. É um momento assim de conhecer a Deus face a face. E realmente pensar assim, nossa, o que eu vivi não se compara o que eu estou vivendo, essa experiência hoje, sabe? Exatamente. E aí, olha a sabedoria, né? Já teve o seu momento com o Senhor. O momento não, como ele diz ali, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vejo com meus próprios olhos. Uhum. E depois que o Senhor falou com Jó, o Senhor foi honrá-lo. Foi falar com os amigos que criticaram, né? Por quê? Porque os amigos, de alguma forma, também eram pessoas de Deus, também eram pessoas com o coração voltado ao Senhor. Eles não falaram, assim como Jó criticou e falou, aqueles homens também criticaram e falaram por causa da nossa humanidade. Muitas vezes a gente julga de uma forma errada, né? E aí, quando o Senhor falou com eles, o Senhor falou, ó, agora vocês vão lá, vão oferecer um holocausto lá com Jó, né? Vão oferecer sacrifícios lá com Jó, então vocês vão pegar ali o que vocês têm que pegar, vão lá para Jó, o Jó vai orar por vocês. Hoje em dia não precisa mais fazer sacrifícios nesse sentido, os nossos sacrifícios são diferentes, né? Um jejum, existem várias formas aí. Então, quando eles chegaram, eles foram obedientes. Eles não ficaram pensando, não deixaram o ego, o orgulho falar mais alto. Dizer assim, não, eu não vou lá, por que eu vou lá falar com o Jó? Né? Não, eles pegaram e eles foram. Porque, como eu tenho percebido isso nos dias de hoje, muitas vezes a gente não teme a Deus e teme ao homem. Não, por que eu vou fazer isso? O que vão ficar falando de mim? Mesmo que Deus tenha dito para você fazer, você acaba não fazendo, porque você tem medo do julgamento dos outros, você fica pensando no que os outros vão falar, você fica com vergonha de assumir, de colocar, sabe? Então, antigamente, as pessoas, o temor das pessoas era muito maior pelo Senhor, né? Hoje em dia, se alguém chegar para você e dizer assim, vamos fazer um passeio, vamos viajar, vamos comer tal coisa, eu vou ver se eu consigo, vamos ver se o dinheiro dá, eu tenho que ver se realmente funciona, se dá para fazer isso. Você está colocando
outro Deus acima, e não o Senhor. Então, sempre que você for fazer qualquer coisa, é para o Senhor que você precisa perguntar, e não para qualquer outra coisa. E enfim, voltando, eles foram, eles fizeram, Jó orou por eles. Jó também não foi egoísta, disse assim, não, ó, vocês acabaram de me apontar, de me criticar, agora vocês querem que eu ore por vocês? Não, não vou orar. Logo vocês estavam aqui falando mal de mim, vocês estavam me acusando. Não, Jó foi sábio e ele orou por eles. Então, quando eles engoliram o orgulho e foram pedir oração para Jó, eles foram perdoados pelo Senhor. Quando Jó engoliu o orgulho e orou por eles, Jó liberou na vida dele a prosperidade. Porque foi a partir da oração de Jó para os seus amigos que ele liberou a prosperidade. Amém. Porque a ofensa que nos dói, que nos arde no coração, ela vem de pessoas próximas, não de pessoas que não são próximas. Ela vem de familiares, ela vem de amigos. Então é para essas pessoas que você precisa liberar a sua oração e o seu perdão, que é uma escolha diária. Então ore todos os dias até aquilo começar a ser liberado no seu coração. Passa o tempo da redimissão e vai haver o tempo da prosperidade. O Senhor vai te abençoar, como ele diz aqui embaixo, né? E Jó foi abençoado muito mais na segunda parte da sua vida que na primeira. As filhas dele eram as mais lindas da terra. Olha isso. E Jó ainda viveu 140 anos. 4 gerações. Mas sabe, Maiara, aqui no versículo 8 diz assim, ó, agora pegue então o sacrifício, vamos dizer assim, e vá até o servo Jó. E o meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração. Por quê? Porque logo depois que Jó teve esse encontro com o Senhor, após isso, ele orou pelos seus amigos. Por quê? Porque do momento que a gente tem esse encontro com o Senhor, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de sentir é diferente. Então, ali Deus, além de Jó ser o homem reto que ele era, Deus ainda se encontrou. Imagina nós ter um encontro desse com o Senhor. Tu acha que a nossa mentalidade, a nossa vida não ia ser transformada? O pior inimigo nosso podia chegar, que não precisava nem ser amigo. Nós realmente ia olhar para eles com uma outra forma. E realmente nós ia, sim, orar. Porque depois a gente pensa assim num culto que tu sai de lá assim, ó, transbordando de Deus. Um momento. Tu só quer liberar, aquilo que tu recebeu, só quer passar para frente aquilo que tu recebeu. E Jó fez isso. Os amigos vieram e ele realmente orou pelos seus amigos. Né? Exato. E assim, uma coisa que às vezes as pessoas também não entendem é que esses momentos, quando Jesus entra, ele transforma. Mas não quer dizer que você vai sentir aquilo a todo momento. Pois nós somos humanos. Você vai sentir a presença, você vai saber o que você tem que fazer, mas você tem que viver em obediência, porque muitas vezes a brecha vai se abrir para te atacar. A seta vai vir para te atacar. Então você tem que estar na consciência e na obediência. Né? É muito racional isso, gente. Não é espiritual, é muito racional. Porque você tem que conhecer suas emoções e dizer, opa, aqui eu vou ter que agir assim, aqui eu vou ter que agir assado. É você entender que tem momentos que o teu lado humano ele vai ferver. E é nesse momento que você tem que ter domínio próprio. O Espírito Santo dentro de você. É nos momentos que você quer brigar, que você quer xingar, que você quer dizer assim, ó, tá vendo? Eu falei. É nesses momentos que você tem que deixar o Senhor agir no seu coração. Porque é nesses momentos que a gente afasta Ele. Então, você não vai estar sentindo aquela glória toda, mas você vai ter que estar em obediência. Porque depois que passar a obediência, você vai sentir a glória. Amém. E... Pode falar. E aqui no versículo, então, 10, né, fala que depois que
Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E eu acho assim tão tremendo, porque me parece que aqui no começo do 42, Jó, claro que aqui está muito próximo, mas isso sim deve ter, né? Deve ter ido muito tempo isso acontecendo, né? Que Jó se encontrou com o Senhor. A gente não sabe quanto tempo depois os amigos vieram trazendo sacrifício, né? Reconhecendo que realmente, né? Deus era na vida de Jó quanto na vida dele. Mas que às vezes mesmo a gente passando por um período de dificuldade, ou seja lá o que for, eu acho que é nessas horas que eu, Margarete, vejo que a unção do Senhor está sobre a vida da gente no momento mais difícil, porque é onde tu fica muito sensível ao Senhor, e eu acredito realmente que é nesse momento que sim, tu tem uma unção dobrada. Sim. E Jó realmente orou pelos seus amigos, e Deus restituiu, vamos dizer assim, ó, Deus restituiu tudo de novo. Eu não sei onde fala, tem algumas Bíblias diz, eu não sei onde que tem. Mas aqui, depois eu vou olhar, que Deus revirou o cativeiro de Jó, sabe? Deus estava em cativo, Jó estava cativo, mas Deus, vamos dizer, revolucionou o cativeiro de Jó. Eu não sei se nessa Bíblia aqui tem, mas depois eu vou procurar. E ali Deus, então, deu o dobro. Deus dobrou, Deus multiplicou. Por quê? Porque Jó sempre foi fiel. Sempre foi fiel. Mas era como nós hoje. A gente ora, a gente está aqui, mas poucos tiveram esse encontro, sabe, com Deus. Gente, eu vi Deus face a face, sabe? E aqui Deus realmente devolve para Jó o dobro. Dobro de tudo. Filhos, tudo que ele perdeu, como a Mayara disse, as filhas dele eram as mais lindas, sabe? Numa outra minha Bíblia ali, eu podia ter pegado ela para dizer para vocês o significado do nome das filhas. É coisa mais linda, sabe? Ele colocou assim o nome das filhas. Eu acho que aqui até tem. Em hebraico, Gemina significa a pomba. Cássia é a madeira de canela. E querem Abuque quer dizer pontinho de pintura para os olhos, sabe? Então, assim, querem Abuque quer dizer pontinho de pintura para os olhos, sabe? E a então, assim, a cássia é uma madeira de canela. Sim. Imagina significa pomba. Uau! Então, assim, ó, ele colocou o nome com significado para as filhas dele, sabe? Porque realmente, assim, ó, para dizer que ele já colocou isso sobre a filha deles para realmente elas serem as mulheres mais lindas, talvez as mulheres mais sábias, as mulheres mais inteligentes, para que olhassem para elas e dissessem realmente elas são filhas de Jó. Hoje a gente pode dizer assim, realmente elas são filhas do Senhor, sabe? Sabe? E olha que lindo ali também ele fala que ele dividiu a herança junto com os irmãos, porque isso era uma coisa que não acontecia, né? As mulheres, elas não tinham essa parte da herança. E ali ele dividiu entre todos os filhos. Olha como ele é um homem diferente e abençoado, realmente. E hoje, olhando para nós, no reino, também é dividido com nós, o reino do Senhor. Exato. Não é só para o sacerdote, mas sim também para nós, né? E que, na verdade, aí a gente entra naquele outro ponto, né? A partir do momento que você vive na sujeição, você só se sujeita a alguém que vive por você. Então, se o sacerdote recebe, tudo que o sacerdote recebe é seu. Não existe dois, é um. É uma carne. A partir do momento que você casa, é uma carne. Então, é dos dois, né? Mas voltando à história de Jó, é muito interessante pensar, porque a gente lê a história de Jó em quantos versículos? 42 capítulos. E você acha que foi assim rápido? Não. Quantos anos demorou, né, todo esse processo de Jó? Foi como a tia falou, um dia ele teve encontro com o Senhor. Sim. Não foi um dia, pode ter sido alguns dias. Porque tem uma preparação. Eu lembro quando eu passei por esse momento que eu gosto de falar, né? Eu parei de ouvir falar.
e realmente vivi essa transformação. Foram 3 dias de uma imersão profunda para você se abrir. Então imagina Jó, tudo bem que ele já tinha um entendimento diferente, mas ele precisou se aprofundar. E quando ele se aprofundou, quando a gente sente a presença do Senhor, a gente realmente se sente pó. A gente se sente ao mesmo tempo que grande, feliz, cinzas, pequeno, diante do tamanho dele, né? Aí depois disso vem todo um processo, aí chegam os amigos, aí depois dos amigos, o Senhor libera a prosperidade. Mas o Senhor libera a prosperidade hoje, não quer dizer que amanhã ele recebeu tudo de novo. Quer dizer que ao longo de muitos anos ele foi recebendo tudo novamente, né? Não é assim, liberei, amanhã chega todo mundo aqui em casa, traz um monte de presente, né? Como descreve aqui, romantiza, porque quando você vai contar uma história, você acaba encurtando. Mas pensa o quanto ele ainda teve que ser fiel. Né? Muito fiel, porque muitas vezes a gente recebe a bênção, mas a gente retarda a bênção por atrapalhar os processos do Senhor na nossa vida. Eu acho que os bens materiais ali para Jó, se antes já não tinha muito. Depois disso, eu acho assim que o principal dele aqui foi o encontro com o Senhor, a saúde estabilizada, o novo, né? E filhas. E pensa quantos anos para ter os filhos? Sim, tanto que aqui diz assim, ó, Jó viveu 100 e poucos anos, né? 140 então, aqui a minha diz. Então, assim, não foi do dia para a noite. Então, o que a gente também tem que ter essa mentalidade de não é hoje eu quero e já vai acontecendo. Há um processo. Há um processo. E ainda diz, e ele é lento, sabe? Ele é lento porque o Senhor também não pode chegar de supetão, porque a gente também não ia aguentar a glória do Senhor. Mas todos os dias nessa nossa caminhada, nós vamos ter esse encontro com o Senhor. E todo esse encontro que nós tiver com o Senhor é para trazer a mudança, é para trazer renovo, é para ser multiplicado, como foi sobre a vida de Jó, que Deus restituiu. Então, Deus vai restituir, tirando a dor, a enfermidade, a escassez, né? A inferioridade, eu não sei, mas eu só sei dizer assim que se eu e você chegar no estreito com o Senhor, é porque Deus quer fazer algo maior. Se apresentar para nós e dizer assim, ó, para mim nada é impossível. Para nós, olha, nós, Mamaiada, nós somos um pozinho, não sei o que Deus viu em nós, que nos ama tanto e sabe? Exatamente. Enfim, né? Vamos orar? Vamos orar. Amado Deus e Pai. Paizinho, nós já chegamos diante da tua presença, Senhor Deus, para te agradecer, Deus, pela tua palavra, Senhor. Que a história do teu filho Jó, Senhor, venha trazer grande reflexão dentro de nós, Senhor. Que nós possa olhar de uma forma, Senhor Deus, grandiosa, pelo nosso tempo, Senhor Deus, que nós estamos passando, não sei qual é o tempo, não sei o que cada uma está passando, Senhor, mas que nós venha perceber, Senhor, que há uma maneira do Senhor se aproximar de nós. E muitas vezes, Senhor, é no momento, Senhor Deus, a sós, é um momento de dificuldade, é um momento de escassez, é nesse momento, Senhor Deus, que nós somos levados a se encontrar contigo, Senhor. Onde o homem não consegue fazer, Senhor, onde a inteligência não tem lugar, onde nossos certificados, Senhor Deus, de alguma coisa, Senhor, chega um momento, Senhor, que isso não vale nada, Senhor. E nós queremos sim, Senhor, é te conhecer, Senhor. É que o Senhor se aproxime de nós, Senhor, e mostre, Senhor, a tua face a nós, Senhor. E que nós possamos dizer, Senhor, que para ti nada é impossível. Vai ser tudo possível para ti, Senhor. Hoje, amanhã e sempre. Deus, nós te damos graça pela tua palavra. Fica conosco, Senhor Deus, no decorrer do dia, Senhor. E que não possa, Senhor Deus, buscar-te, Senhor, a todo tempo.
Senhor, obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amanhã a gente volta às 8h30. Às 8 horas, 8h30 agora. Amanhã, 8 horas, a gente volta para mais um devocional. Beijo! Beijo.